Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso. Tá, rapaziada? Seguinte, já vou começar o vídeo de hoje com a declaração polêmica de um investidor experiente aí no mercado de criptomoedas, que ele falou que independentemente do preço tá alto ou tá baixo, né, o preço tá em ascensão ou em queda, a pessoa sempre deve comprar Bitcoin. Segundo essa declaração dele, que a pessoa não deve se importar com o preço, eu vou dar mais detalhes sobre esse tipo de afirmação e explicar porque ele falou sobre isso e lembrando, deixando muito bem claro logo de antemão para vocês, tá? Que é o seguinte, qualquer tipo de atitude visando a compra ou a venda de bitcoins é por sua total conta e risco, tá, rapaziada? Aqui a gente não dá nenhum tipo de conselho de investimento. Claro que a gente pode te passar aí algumas dicas sobre o melhor período, o período mais adequado para você comprar bitcoin, mas qualquer tipo de ação envolvendo esse tipo de transação, isso aí vai depender somente da sua vontade, da sua decisão, beleza? Isso aqui não é nenhum tipo de conselho de investimento. Mas vou falar aqui sobre esse tipo de declaração, como eu falei para vocês, e lembrando que isso aqui eu não subscrevo completamente o que esse cara fala. Claro que em alguns pontos ele tem completa razão, ele está coberto com 100% de razão, mas nem tudo eu concordo aí totalmente com esse investidor, beleza? Vou comentar também sobre um novo tipo de tecnologia que o Google agora está dominando, tá? E assim, que antes ficava somente na tese e agora está se comprovando nos fatos. A coisa saiu da tese para ir para a prática e essa tecnologia pode destruir o Bitcoin. Isso é muito perigoso, poucas pessoas estão percebendo o risco disso. Claro que isso não vai acontecer daqui para amanhã, mas dentro de alguns anos isso pode acabar destruindo a criptomoeda. E aí eu fico perguntando para vocês, será, eu já faço essa pergunta logo para vocês, logo para aqueles que não são tão experientes assim, tá? Mas será que se o Bitcoin ele acabar caindo, será que outra moeda vai acabar com um tipo de sistema diferenciado até contra esse novo tipo de tecnologia que a Google detém? Será que outra criptomoeda vai acabar surgindo e tomando o lugar do Bitcoin? Deixa essa pergunta em aberto que no final do vídeo você vai ter certeza, ou digamos assim, quase certeza sobre esse tipo de pergunta, né, com a resposta bem mais clara, tá, rapaziada? Então já viu que esse vídeo tá muito importante, muito informativo. Se eu fosse você, ficaria até o final, que eu garanto, você não vai se arrepender, beleza? Agora um recado rápido aqui, para aqueles que são novos aqui no canal, tá caindo de paraquedas, ou aqueles que já são já de longa data, mas que ainda não são inscritos, para se inscrever no canal, que isso ajuda muito meu trabalho aqui, tá? Compartilha nas redes sociais, compartilha com o geral inteiro e também dá like, beleza? Recado dado, agora ó, vamos pro vídeo, vamos comentar em relação a essa declaração aqui do Mark Yusko. Ele falou o seguinte, ele alertou que independentemente do preço do Bitcoin, você não deve ficar olhando para preço e que você deve comprar Bitcoin sempre. E aí ele alegou que o preço do Bitcoin momentâneo, isso não reflete o futuro da criptomoeda, o que a criptomoeda pode atingir em patamares do próprio preço, entendeu? Vou tentar explicar aqui melhor para você, caso você não tenha entendido. Exemplo. O cara citou, por exemplo, o efeito prático, né, do preço do Bitcoin desde o início até hoje. Ele cita aí o evento do Bitcoin Day, que todo dia 22 de maio é comemorado aí em referência, em alusão, quando houve a compra de 2 pizzas por 10 mil Bitcoins, que naquela época valia ali cerca de $40. E hoje 10 mil Bitcoins valem milhares, ou melhor, milhões de dólares, nem de reais, é de dólares, tá, rapaziada? Então ele falou, ele fazendo um tipo de retrospecto do preço, do histórico do preço do Bitcoin. Claro que houve uma queda ali de 2017 para cá, né? Mas tirando essa queda, você vê que há uma tendência de alta. E obviamente há período de queda e período de ascensão. E ele quer dizer o que com isso? Ele quer dizer que daqui a alguns anos o Bitcoin possa vir a atingir novos recordes, porque se você pegar a tendência total, a tendência de alta. Então que a pessoa não deveria se preocupar com esse tipo de o preço hoje está 10 mil, o preço hoje está 8 mil, está 12 mil dólares, ninguém deve se preocupar com isso, segundo a afirmação desse cara. Tá? E assim, em parte ele está 100% correto, porém eu não diria para você ir de cara com tudo comprando independentemente do preço, tá? Porque tem pessoas que pode colocar ali uma grana e pensar no investimento, no retorno do investimento com cerca de 1 ano ou 2 anos e o preço com o preço do Bitcoin meio que retraindo, né, nesse período, o preço do Bitcoin não corrigindo para baixo, isso a pessoa pode sofrer uma perda. Então eu diria que esse tipo de declaração vale para aquele que quer colocar dinheiro, sei lá, um dinheiro que não esteja comprometido, né, um dinheiro que não seja ali da sua subsistência familiar, que não seja do leite do seu filho, que não seja ali da sua comida, que não seja algo que você vai necessitar, algo que você fosse investir, sei lá, numa letra de crédito imobiliário, no Tesouro Direto, que é para coisa de 20, 30 anos, tá? Aí sim
posso te dar quase que total certeza que em 20 anos o Bitcoin vai valorizar muito mais do que ele vale hoje. Claro, se não houver aí empecilhos, né, nenhum percalço no caminho, que a próxima notícia que eu vou dar, vocês já vão entender o que eu estou falando, pode ser meio que um risco em relação à moeda, tá? Então também tudo isso depende de muitas variáveis, né? Não é algo muito fácil de se prever. Então por isso que eu falo, olha, esse tipo de declaração aqui é muito perigoso, mas eu entendi as intenções por trás desse tipo de afirmativa, tá, rapaziada? De fato, a moeda é um grande investimento. A gente está passando por um período não muito bom, estamos num período de queda aí. Alguns preveem que o Bitcoin possa ser que caia mais. Outros já dizem que está formando ali uma curva para ensaiar aí uma melhora, uma recuperação, e que essa recuperação aí viria a um tipo de ladeira, né, visando aí uma alta muito grande, tá? Mas claro, lembrando, se você for fazer essa compra, faça aí por sua conta e risco e saiba os momentos certos de entrar, tá? Porque se você entrar agora e você não tiver tanto capital assim, você vai colocar dinheiro necessário, né, para sua alimentação, para o seu transporte, ou então alguma coisa que você esteja precisando, isso vai te fazer falta no futuro. Então lembrando, você só coloca dinheiro no Bitcoin, coisa que não vai te fazer, um dinheiro que não vai te fazer falta, que não vai aí comprometer sua subsistência, tá? Mas enfim, deixando esse papo de lado, vamos falar agora sobre um tipo de assunto que ninguém comenta, sobre o tipo do risco que é oferecido pelos computadores quânticos. Ah, Rodrigo, não entendo o que é isso, cara, sou um completo leigo na informática. Eu também sou, tá? Mas esse perigo aí referente a esses computadores eu sabia já desde certo tempo, porque de fato isso era um perigo que era representado para a moeda. Só que isso ficava mais no campo teórico, até porque esses computadores aí, até determinado momento, né, eu não sabia da existência de fato desses computadores. Já sabia que estavam sendo projetados, mas eu não sabia que nenhum tipo de organização, seja ela governamental ou organização privada, que detinha aí a posse desse tipo de computador. Mas a questão é o seguinte, o Google, né, que é um tipo de organização que tem poderes muito maiores que muitos governos aí, até comprovando aí a tese de alguns anarcocapitalistas, dizendo que as organizações privadas meio que ultrapassarão as organizações governamentais. Esses computadores aí são supercomputadores, são infinitamente superiores em capacidade de processamento do que um computador comum, um computador doméstico como o meu, como o seu, que você está assistindo esse vídeo provavelmente, tá? Ele consegue resolver ali as operações, muito mais operações em questão de segundos do que um computador ali doméstico demoraria milhares de anos. Não estou exagerando não, isso aqui não é um tipo de exagero não, tá, rapaziada? De fato, tem computador aí, computador quântico da Google, né, que parece que é 52 qubits, 53 qubits, ele tem ali a capacidade de resolver operações ultra complexas em 200 segundos, coisa que o meu computador ou o seu levaria aí cerca de milhares de anos. Tá? E o risco é esse, que esse tipo de computador, claro que ainda esse computador quântico não tem a capacidade aí de bater o sistema do Bitcoin, felizmente, tá? Mas isso levaria apenas a questão de anos, porque dado aí o atual algoritmo do Bitcoin, que é o SHA-256, lembrando que no início do Bitcoin não tinha esse algoritmo, né? Esse algoritmo aí é o algoritmo responsável pela hash do Bitcoin, pelo trabalho de hash ali, que os computadores de mineração fazem, computador ou máquinas apropriadas de mineração fazem. Tem que se utilizar esse algoritmo, principalmente aquelas máquinas ali do Bitmain, que já tem os chips ASICs, eles têm esse algoritmo integrado a esse tipo de máquina para fazer esse trabalho de mineração. Então, esse tipo de algoritmo, esse tipo de, digamos assim, falar um pouco mais, de forma mais popular para que vocês entendam, esse tipo de código poderia ser quebrado, esse tipo de sistema do Bitcoin, o sistema de segurança poderia ser quebrado por esse computador quântico, né, que poderia ali realizar um ataque de 51% na rede e ali gerar duplos gastos, né, gerar também transferências indevidas, fazer ali, como é que posso dizer, fazer ali uma transferência de um saldo para uma carteira, um saldo indevido. Então justamente esse tipo de medo, esse tipo de receio que todos os criptoentusiastas temos, que algum tipo de organização, seja ela não somente o Google, mas eu falo os Estados Unidos, por exemplo, se tivesse um ou mais computadores desse para destruir o Bitcoin, descredibilizar o Bitcoin, poderia fazer um ataque desse também. Então, por mais que a rede seja aí até hoje 100% segura, nunca foi hackeada, nunca sofreu nenhum tipo de, quer dizer, já sofreu inúmeras tentativas, diversas tentativas aí de ser hackeada, mas até hoje nunca uma tentativa bem sucedida, comprovada aí de invasão à rede e de quebra da segurança do sistema. Então isso pode ser mudado em alguns anos, né? Alguns estimam que até 2024, até os próprios algoritmos de segurança de sistema militar do governo estadunidense possa ser quebrado com esse tipo de computador quântico. Claro que
que os desenvolvedores aí do Bitcoin, os responsáveis pelas melhorias ali no sistema já estão pensando ali como melhorar aí o algoritmo, né, colocar um SHA-200, o 512 ou então outro tipo de algoritmo mais seguro, visando aí acabar com esse tipo de problema. E assim, eu não creio, tá, rapaziada, agora sendo bem sincero com vocês, eu não creio que a equipe de desenvolvedores vão ficar para trás em relação a isso. Eles sempre estão se atualizando, sempre estão se modernizando, como eu falei. Esse tipo de algoritmo não era o algoritmo inicial do Bitcoin, era outro algoritmo que em alguns, digamos assim, alguns testes foi ali meio que comprovado ali um tipo de brecha, algum tipo de caminho que poderiam vir e hackear a rede, então eles fizeram a troca ali e tomara, tá? Que tomara eles façam. Eu creio que esse é o caminho mais viável. Acho que eles vão fazer a troca do algoritmo aí com o passar dos anos, porque a partir do momento que a rede aumenta, que a rede cresce, que novas necessidades vão surgindo, eles também têm que promover novas soluções. Mas enfim, para aqueles que ainda pensam que o Bitcoin possa ficar meio ultrapassado com o tempo, por causa do risco dos computadores quânticos, existe aí uma moeda, já hoje, tá? Já existe essa moeda que é imune a esse tipo de, digamos assim, desse tipo de risco dos computadores quânticos, que é a IOTA, tá, rapaziada? Eles utilizam ali o sistema Tangle, o sistema de algoritmo deles, que é um pouco diferenciado do Bitcoin. Como assim, Rodrigo? Olha só, o Bitcoin, a partir do momento que a rede ali necessita de novas, a partir do momento que mais transações estão sendo ali inseridas na rede, estão sendo inseridas na blockchain, necessitam de mais mineradores. Então, cada vez mais necessita de mais consumo de energia, de mais máquinas ali processando as informações. Então, até para que a rede fique mais segura, precisa ali de muito poder computacional, entendeu? Esse é o sistema do Bitcoin. Agora existe o sistema da IOTA. Como é o sistema da IOTA? O sistema da IOTA é o sistema Tangle, que quanto mais pessoas transacionando na rede, a rede fica mais segura. É um pouco complexo de eu explicar aqui para vocês, sem ter aqui slides, sem ter aqui um tipo de explicação ali no PowerPoint para eu tentar explicar para vocês. Mas a questão é o seguinte, a mineração, a grosso modo, né, dizendo, a mineração é feita durante as transações, ou seja, eu estou fazendo a transação de 15 IOTAs. Eu vou minerar, digamos assim, a partir do momento que eu estou fazendo a transação, eu vou minerar as próximas transações subsequentes. Ou seja, quanto mais pessoas transacionando na rede, mais segura a rede fica. Então não há o problema de limite, o problema de escalabilidade que há no Bitcoin, que quanto mais pessoas utilizando a rede, mais segurança tem que ter, mais máquinas minerando tem que ter. Então um problema que de fato é uma limitação ainda hoje do Bitcoin. Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos na próxima.